Bom, agora que a gente já entendeu uma série de premissas que levam o negro a ter um papel bastante específico e de grande desvantagem na interação com as outras culturas, vamos entender como a gente tem a chegada dessa população no território brasileiro. Bom, falar da contribuição deles é necessariamente sempre ter que pensar essa contribuição em relação ao processo de colonização, que é sinônimo de tê-los como escravos, certo? São fundamentos estruturais para a gente entender essa relação entre culturas. Bom, esse fato aqui da colonização e escravidão vai fazer com que haja uma grande imobilização do desenvolvimento social dessa população. Fundamentalmente, a gente pode entender que a posição na qual eles foram colocados enquanto pessoas que vinham para cá para trabalhar forçadamente vai ser mantida ao longo do desenvolvimento histórico, com mudanças, claro, com avanços também, mas alguns dados são bastante interessantes. Peguei aqui alguns números da Organização Internacional do Trabalho e do IPEA, que fala o seguinte: no mundo, há cerca de 67 milhões de trabalhadores domésticos, pessoas que trabalham na casa de outras pessoas, limpando, cozinhando, enfim. 80% dessa população aqui são de mulheres, isso dados no mundo. No Brasil, dados de 2016 alocam aproximadamente 6,1 milhões de pessoas trabalhando no Brasil como empregados domésticos. 92% são mulheres. Desses 6,1 milhões, 3,7 milhões são negras ou pardos, né? Então, assim, grande parte das mulheres que trabalham como empregadas são negras. Dessa porcentagem, apenas 42% contribuem para a Previdência Social e só 32% têm carteira de trabalho assinada. E, curiosamente e contraditoriamente, a maioria é de empregadas mensalistas. Então, a gente tem uma série de fatos hoje que relacionam de maneira direta essas trabalhadoras às escravas de dentro, né? Então, quando a gente vê que 32% são registradas, 42% contribuem para a Previdência Social, a gente tem essas trabalhadoras não sendo pensadas enquanto trabalhadores, certo? Com seus direitos. E esse número de 3,7 milhões mostra que essa profissão a grande porta de entrada das mulheres negras no mundo do trabalho. Ainda é isso, certo? Outra coisa importante, se a gente pensar que a escravidão começa no Brasil, né? Mais ou menos em 1530, 1550, tem os primeiros registros da chegada dos escravos negros no Brasil. E, pelo menos oficialmente, vai acabar em 13 de maio de 1888, a gente está falando aí de 358 anos de escravidão, certo? Nesse período, a gente tem aproximadamente 5 milhões de negros que são traficados para cá, certo? Só um dado paralelo. Dentro do programa de embranquecimento do Brasil, no final do 19 e início do 20, a gente tem cerca de 4 milhões de brancos imigrantes que vêm para o Brasil. E se a gente comparar, enfim, a quantidade é semelhante, o período aqui é mais curto, né? Claro, isso tem uma relevância, mas o desempenho social desses imigrantes em comparação ao dos negros já vai dar resultados bastante conflitantes. Bom, então a gente está falando aí de mais de 300 anos de escravidão e a gente está falando, por exemplo, de medidas afirmativas com relação aos negros que tem aí 20 anos, né? A primeira universidade que adotou cotas foi a UERJ, lá em 2000.
Então a gente está falando de medidas, digamos, compensatórias que existem há 20 anos para um problema que durou mais de 300, né? Então outra coisa que a gente precisa atentar. Como eu já disse antes, né? Toda a contribuição da cultura dos negros para o Brasil vai ser permeada pela condição de escravos, né? Isso a gente vê hoje pela questão dos traficantes de Jesus. Não sei se vocês já viram, diversos traficantes, principalmente no Rio de Janeiro, que são ligados às igrejas evangélicas, invadem os terreiros de Umbanda e Candomblé, destroem as imagens, ameaçam os pais de santo, as mães de santo. Isso hoje, o que é uma relação muito similar ao que aconteceu com a chegada dos primeiros iorubás que trazem o candomblé para o Brasil, o culto aos orixás para o Brasil. Eles são proibidos de performar os seus rituais religiosos, e para continuar tendo a sua prática religiosa, eles precisam disfarçar esses orixás usando nomes dos santos católicos. Enfim, similaridades. Questão quilombola, outro assunto bastante sensível hoje em dia, né? O que a gente precisa ter em mente é que tanto quando a gente estuda a história do Quilombo dos Palmares, quanto quando hoje a gente fala da questão quilombola, a gente está falando de um espaço de autodeterminação, um espaço onde se pode viver dentro de uma cultura que é específica daquela população. Então a gente não pode tentar procurar uma lógica e uma comparação entre o que nós achamos o jeito certo de viver e o que eles acham o jeito certo de viver, certo? Isso é fundamental. Coisa número 2. O próprio estudo historiográfico do Quilombo de Palmares é bastante controverso, como deve ser o estudo histórico, porque cada vez mais se descobre referenciais históricos e a história vai ser reconstruída. Há a possibilidade, inclusive, por exemplo, de Zumbi ter sido um cargo e não ter sido especificamente uma ou a pessoa que foi assassinada, teve a cabeça levada para Recife e tudo mais, né? Mas o que a história de Zumbi mostra para a gente é justamente essa luta pela autodeterminação, pela possibilidade de construir uma vida autônoma independentemente dos valores culturais e impostos colocados pelo branco. A postura do Gangazumba, por exemplo, ela representaria essa docilidade no sentido de aceitar um acordo. Bom, mas para vocês terem uma ideia, já há historiadores que dizem que Gangazumba aceita o acordo de paz, né, que vai alforriar alguns negros nascidos em Palmares, porque a família dele estava sequestrada, então talvez ele nem tenha tido a liberdade efetiva de ter decidido, né? Enfim, há muitas novidades que vão chegando através do estudo historiográfico nesse aspecto. De qualquer modo, é um símbolo de resistência, é um símbolo de luta, seja o Zumbi uma pessoa, ou seja Zumbi esse cargo, né? E sempre que o negro se coloca enquanto uma figura de resistência, enquanto uma figura de que vai construir o que é importante para ele, a gente vai ter conflito acontecendo. E isso a gente está vivendo agora com a questão do Black Lives Matter, né? Os quilombos, nesse aspecto, eles são um espaço de luta contra essa aculturação, né? E não são concedidos e nem construídos de maneira aleatória. Não basta dizer, eu sou quilombola. Para que se demarque uma área quilombola, há uma série de estudos históricos e antropológicos, do mesmo modo que acontece com as terras indígenas, né? Para se estabelecer a conexão histórica daquela população com aquela terra,
para se certificar de que as pessoas que estão lá realmente possuem uma ancestralidade com aquele grupo originário que ocupou aquela terra. Esse estudo ele é feito de maneira bastante séria, envolve pesquisadores, enfim, diversos relatórios, é um processo demorado, tanto que há diversos pedidos de demarcação de terras que não foram atendidos ainda e hoje muito provavelmente não serão, né? Justamente porque os dois órgãos que são os principais responsáveis por esse trabalho, o IFAM e a Fundação Palmares, hoje são controlados por pessoas que não entendem esses fatos históricos pela qualidade de fatos, entendem esses fatos históricos como questão ideológica.